Natal? É Natal? É Natal mesmo? Você tá me... Gente, eu tô perguntando assim porque minha voz do além resolveu agora ficar tirando sarro com a minha cara. Então tá, então vamos fazer um especial de Natal. É isso que você quer? Posso começar? Então tá. Você quer que eu faça ho, ho, ho? Não, não precisa, né? Pessoal, olha só. Aqui é Marcos Leão. Nós já estamos em dezembro, já estamos próximo às festividades de Natal, né? Pois é, o ano passou, o ano correu. Espero que esse ano passe rápido. Eu acho que a maioria de vocês estão desejosos que ele dê até logo, né? Porque foi um ano muito desafiador. Mas aí eu estava pensando aqui numa história que eu pudesse contar sobre Natal, né? Minha voz do além estava perguntando assim, mas nas festas de Natal na sua casa nunca teve problema, um peru que queimou, sei lá, um presente que não chegou, uma coisa assim, nunca teve problemas. E eu fui pensando assim, até agora nunca teve problemas. Mas aí eu resolvi contar umas coisas bem legais. Tem muita gente que me pergunta por que eu gosto tanto de Natal, e eu gosto mesmo, eu adoro Natal, acredito em Papai Noel, sei que ele existe, eu gosto do Natal cristão, eu gosto do Natal comercial, gosto de árvore de Natal, gosto de luzinha, gosto de presépio, gosto de tudo que envolve essa festa no final do ano. Eu, particularmente, enfeito a minha casa inteira, tenho enfeite de Natal até dentro do banheiro, enfeito a casa da minha mãe, enfeito a casa de quem quer que seja que me pedir. Enfeite de Natal é o que não me falta. Mas por que eu gosto dessa festa? Talvez alguns de vocês não tenham tido essa vivência, infelizmente, por qualquer motivo. Mas eu me lembro muito dos meus pais, né? Meu pai que já desencarnou e da minha mãe que ainda está encarnada, que também compactua comigo dessa alegria, dessa festividade. Sempre, quando eu estou lá na casa dela montando os enfeites, ela está comigo e me ajudando, enfim. Mas eu lembro, tenho boas lembranças da minha infância, da minha pré-adolescência, com os meus irmãos, né? E com a minha mãe e com meu pai. Meu pai, principalmente, que era um homem muito sério, um homem muito fechado, seu Mozart Leão, deve continuar sendo muito espiritual. Na época de Natal, ele se transformava assim numa criança. Ele abastecia a casa inteira com todas essas coisas que fazem parte da festa, né? Não assim em abundância, porque a gente também não tinha tanto dinheiro assim. Mas castanhas e uvas e passas, todas essas coisas. Em contrapartida, minha mãe providenciava a arrumação da casa. E não pense vocês que a arrumação da casa da minha mãe era só montar os enfeites. Não. Minha mãe pintava a casa inteira, por dentro e por fora. Meu pai segurando as escadas e minha mãe na escada pintando a casa inteira para as festas de final de ano. Isso começava do portão da rua, do muro da rua, da fachada da casa e todos os interiores da casa. E a casa da minha mãe é ainda a mesma casa onde ela casou, onde ela vive, onde eu nasci, onde eu passei a minha vida. É uma casa muito grande. E aí eu me lembrei de um fato aqui que eu vou contar para vocês, que é um fato muito engraçado. Então, como eu disse, né, meu pai cuidava dessas coisas e minha mãe dava movimento a uma estética nova à casa para as festas de final de ano. Depois de tudo pintadinho, arrumadinho, vinham os enfeites, os presentes e aquelas coisas todas. Aí teve uma ocasião em que meu pai quis pintar a casa. E minha mãe falando com ela, você não tem prática, você não sabe, deixa comigo que todo ano eu faço. E meu pai insistiu em ajudar a minha mãe. Isso eu lembro agora, aclarou na minha mente, já que a voz do além perguntou se não aconteceu alguma coisa engraçada. E aí esse fato foi muito... Na época foi trágico, mas hoje é engraçado. E eu estava sentado no alpendre, né? Para quem não sabe, aqui em Minas, alpendre é aquela varanda que antecede a entrada da sala social da casa, né? Sentado ali, olhando a minha mãe, mexendo nas coisas ali, eu era
criança, e meu pai então sobe na escada para pintar a parte da frente da casa e minha mãe fica na parte de baixo segurando. De repente, eu só vejo um vulto passando assim lá de cima, estatelando no chão e começa a gritar, né? Ai, meu pé, quebrei meu pé, que não sei o quê. Quando eu olho, quem é? Meu pai. E minha mãe, em vez de ajudar, né? Falei, eu não falei para você que você não sabe fazer isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que te levar ao médico e interromper o meu trabalho de pintura. Enfim, meu pai passou o Natal com uma bota de gesso que a gente pintou de vermelho, eu lembro isso até hoje. Nós pintamos de vermelho com aquela borda preta e colocamos aqueles festões verdes, sabe? Que meu pai deixava a gente fazer isso. Ele era muito sério, mas conosco, os filhos, ele deixava a gente fazer todas as palhaçadas que a gente queria com ele. Então, meu pai passou o Natal com aquela gesso, que não era branco, que virou vermelho, que a gente pintou de guache, e preto, e colocamos um festão assim em torno do gesso dele, e esse foi um episódio que eu me lembrei aqui agora. Mas o fato é que eu gosto muito dessa festa, eu acho que ela é muito intimista, acho que ela é muito familiar, eu acho que ela é uma coisa que a gente tem que cultuar, independente se a gente é espírita, se a gente, sei lá. É muito legal, é um ambiente, uma atmosfera muito boa. E principalmente nesse ano, né, de 2020, em que as coisas foram tão difíceis, tão doídas, né? Eu acho que é bem legal a gente fazer isso. Então, se você tem seus familiares ainda, os reúna. Se há alguma diferença entre vocês aí, arrume isso, mas faça uma festa de Natal gostosa com os seus, com os que você ama, vale muito a pena. Depois isso vai virar lembrança, e lembrança para mim é uma das coisas mais legais que a gente tem na vida. Certo? Tá aí a minha história de hoje. Papai Noel de pé quebrado. Não caiu da chaminé, mas caiu da escada. É isso aí. Bom, vou me preparar, né? E aí a gente vai conversar com o Sr. Kalunga. Me deu um branco aqui, engraçado. Mas vamos lá. Não sai daí não, que a gente volta já já. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus, que possamos juntos, mais uma vez, buscar aprender, abrir novos horizontes, para que as nossas vidas possam se tornar ainda mais positivas e que a gente tenha um maior domínio sobre as questões que estão diretamente ligadas a nós. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Kalunga. Eu gostaria que você passasse uma mensagem relacionada ao Natal, a essa data, né, tão especial para a gente. E como que, se existe algum tipo de festividade, alguma coisa assim na cidade onde você reside. Graças a Deus, né? O Natal. Eu tenho como Kalunga poucas lembranças dessa festa natalina enquanto eu estive com vocês aí. Puxando para minha memória, certamente eu não encontro nada que dê expressividade a esse momento, né? De comemoração do nascimento de Jesus de Nazaré, pelo menos em tese. Porém, é muito bom que a gente procure ampliar o significado dessa festa. E talvez o que eu vá dizer aqui não tenha nada de novidade ou não soe aos ouvidos de quem nos vê como algo que ainda não foi dito, né? Mesmo porque eu acho que existe uma deficiência muito grande para estabelecer novos parâmetros com relação às coisas
que já têm uma estabilidade e que já estão instalados no psiquismo das pessoas como algo que estimule a fraternidade, a convivência mais pacífica, o amor, a solidariedade e todos esses bons sentimentos que essa data e essa festa proporciona. Eu acredito que como nós, nas dimensões espirituais, tivemos dentro desse calendário terrestre de 2020, uma enormidade de novos desafios, não só pelas questões que estão em movimento com relação ao processo evolutivo do planeta, isso engloba também a realidade onde eu vivo, né? Tudo está junto, tudo está dentro desse contexto de tornar a ser alguma coisa melhor pelos caminhos da evolução. Então, esse ano, não é, esse período, esse estágio em que no planeta de vocês, na dimensão física de vocês, sedimentou o ano de 2020, é algo que deve ser um elemento, um fator de uma aproximação maior com aquilo que a gente objetiva viver lá na frente. Uma aproximação maior de um processo de mudança mais efetivo, uma aproximação maior com os sentimentos que enobrecem o ser humano e um distanciamento de tudo aquilo que nos distancie da possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores. Tivemos aqui no plano espiritual uma enormidade de encontros, seminários, congressos, muitos deles objetivando nos preparar, nós espíritos, para lidar com essas novas circunstâncias e com alguns meandros de desequilíbrio psicológico e emocional que as equipes socorristas começaram a se deparar. É claro que as questões, elas estão sempre dentro de um mesmo bojo, de uma mesma estrutura, dentro de uma mesma base, que é a insistência do indivíduo de não se capacitar para realizar aquilo que lhe cabe enquanto espírito no processo de evolução. E uma vez que essa antipatia natural, por assim dizer, ou essa falta de percepção do que lhe é um dever e obrigação, uma vez que ele não enxerga isso, automaticamente ele entra por outros caminhos que o infelicitam ainda mais. Nesse período, em especial, em que a gente, todos nós estamos envolvidos, nós estamos nos deparando com perfis de incômodos morais, psíquicos, energéticos surpreendentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas questões estarão ou estão presentes no cotidiano de vocês. Essas inquietações com essa roupagem nova estão presentes no ambiente doméstico, familiar, profissional de vocês. E talvez essas novas vertentes de incômodos, né, de anomalias psíquicas e espirituais, os impeçam de vivenciar a beleza dessa data. Não a data de uma forma especificada, como aquela em que a gente tem que dar presentes e acender árvores e fazer comidas especiais. Não, mas uma data que tem a representatividade de nos dizer, olha, existiu um período da história de vocês, um bebê que chegou aqui no planeta Terra com uma missão inovadora, fantástica, com uma possibilidade real de apresentar os seus conteúdos de ensino pedagógico, com método pedagógico, mas acima de tudo prático, objetivando fazer com que a gente se redescobrisse como filho de Deus. Existe um ser
que na sua adolescência, que na sua fase adulta, empregou praticamente todo o seu tempo em fazer com que nós estivéssemos dispostos a um confronto, mas um confronto saudável, um confronto positivista, nosso conosco mesmo, nos vendo naquilo que nós temos como origem divina. Existiu um período aqui entre nós, e existe ainda nas dimensões extrafísicas, um ser que nós chamamos de avatar, de mestre, de Jesus, de conselheiro, de amigo, de um gestor das emoções, de um grande PNLista, de um sujeito com uma dose enorme de capacidade magnética, que optou por passar um período de 30 e poucos anos trazendo o fruto do seu mestrado na área da educação de almas como uma possibilidade real de transformação. Se nós tivermos a condição de vencer esses entulhos, né? Se nós conseguirmos, a grande maioria de vocês e a grande maioria de nós também na dimensão espiritual, sair debaixo desses escombros, porque tem muitas pessoas que estão vivendo debaixo de escombros emocionais, psicológicos, em função de tudo que se viveu, o que não é esse objetivo, diga-se de passagem. Se conseguir, se fizer um esforço, vai ter a oportunidade de vivenciar essa data tão bonita, tão colorida, de uma forma como nunca se viveu. E seria muito importante que momentos como esse, e geralmente é tão engraçado, né? É no fim de uma temporada, é no fim de um ano, é no fim de um tempo em que nós passamos numa relação próxima conosco, com os outros, no finalzinho de um ano. Isso é muito interessante da gente poder observar também. Mas se nesse momento, se nessa data, se nessa noite, se nesse mês inteiro nós tivermos essa disponibilidade de fazer com que isso seja um móvel, um impulsionador que nos leve a adentrar um ano novo com uma perspectiva renovada, com as forças estabelecidas, certamente tudo o que se viveu em 2020 terá valido a pena. E é claro que na dimensão espiritual nós também temos as nossas festividades, nós também temos as nossas comemorações, nós também temos as nossas luzes, as nossas árvores, as nossas trocas de presente, as nossas confraternizações. E o interessante que acontece, pelo menos na cidade onde eu resido, se vocês passearem por lá pelo desdobramento, vocês vão ver muitos dos atrativos em formas de enfeites semelhantes ao que vocês fazem aqui na Terra, não é? E vão ver também circulando figuras interessantes com roupagens características dessa festividade, porque a vida como um todo, na dimensão física, na dimensão espiritual, comemora, né, o aniversariante maior, que é Jesus Cristo. Então, o que eu poderia dizer para vocês? Vivam essa data, né? Estejam envoltos nessa atmosfera. Muitos de nós, eu inclusive, compondo outras caravanas, nos direcionamos à Terra de uma maneira especial nessa data específica. Visitamos lugares que vocês não conseguem nem imaginar, não só aí onde vocês vivem, mas também em regiões mais difíceis, mais complicadas, onde também, às vezes de uma maneira tênue, fininha, essa atmosfera de renovação, de bons votos, de cor, de alegria, de aromas, chega. E quando chega assim tão fininho, tão pequeno, é o que a gente precisa para tocar o coração daqueles seres e retirá-los, né, daquele ambiente, daquela situação que os infelicita. Então, um Feliz Natal para todos vocês, que nós tenhamos um ano
de muito trabalho, de muita realização. Os meus votos, os votos de Calunga, né, não são nada inovadores e não guardam nenhuma perspectiva diferente desses votos que certamente vocês irão distribuir e irão receber. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.